da consciência. Vamos conhecer aqui uma pessoa maravilhosa que já veio no programa e vai falar mais sobre esse assunto com a gente. Também hoje, naquele clima de sextou, tem ela, Lavínia, com seu quadro de lifestyle. Muito bacana também hoje as dicas. E ainda pra gente fechar, vocês sabem, né, que acabou o carnaval, então a gente já vem com aquele clima de Páscoa. Então vamos lá, vamos inaugurar esse nosso momento de culinária, falando de Páscoa, de ovo de Páscoa, que eu sei que vocês gostam bastante. Pois é, muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela participação, pela presença de cada um de vocês. Lembrando sempre, tá, que vocês conseguem nos acompanhar também pelas principais plataformas digitais. Nós estamos lá no YouTube, que é por onde você consegue rever, reassistir quantas vezes você quiser a nossa programação. Estamos também ainda lá no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tá tudo aí passando na sua tela para você poder conferir mais a gente, beleza? Vamos lá começar o nosso dia, gente. Olha, para encerrar essa semana tão especial, né, que a gente trouxe aqui diversas mulheres e também falamos sobre muitos temas, né, relacionados aí à mulherada. Nós vamos agora ter aqui no estúdio a terapeuta ocupacional Catiúcia Viana. Ela foi convidada para assumir a Superintendência de Cuidados à Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado da Saúde. E a gente convidou ela para vir aqui, né, contar um pouquinho da sua história e falar para a gente também sobre os desafios, né, e conquistas das pessoas com deficiência. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Ah, que é isso, de volta, né, Catiúcia? De volta, é sempre bom estar aqui. Quando ela chegou, eu disse, você já veio aqui, eu lhe conheço de alguma forma. É isso mesmo. Eu tenho esse costume, que assim, são muitos entrevistados, né, todos os dias. Então, mas eu tenho uma memória fotográfica boa, não lembro muito do nome, mas memória fotográfica ela é boa. Mudou um pouquinho, muita coisa mudou. Eu já não estou mais na CESAL, eu estou na Secretaria da Cidadania e da Pessoa com Deficiência agora. Continuo na Santa Mônica com os meus bebês, mas aí eu mudei de secretaria, mas é sempre trabalhando com a questão da pessoa com deficiência. Eu estou na Superintendência de Políticas para os Direitos da Pessoa com Deficiência agora. Muito bem, então vamos lá. Feita essa correção, né? Vamos lá, vamos começar aqui. A gente está encerrando uma semana muito especial aqui no nosso programa, né? Nós, durante toda essa semana a gente conversou com diversas mulheres, trouxemos temas bastante relevantes para as mulheres. E aí eu queria saber de você, como é que é para você, né, atuar em uma área que tem tantos desafios? É verdade, ser mulher não é fácil, né, na sociedade que a gente vive, e ser mulher com deficiência também não. Eu comecei a minha trajetória trabalhando sempre nessa área, né, da pessoa com deficiência. Eu fui a primeira terapeuta ocupacional formada aqui em Alagoas e eu acompanho esses desafios diariamente. Antes, a mulher com deficiência não tinha lugar no mercado de trabalho, sim, mas a gente tem muita coisa para melhorar, né? Em relação também à questão dos locais nas faculdades, tem poucas mulheres que conseguem concluir o ensino universitário. A maioria só termina o ensino médio, porque ainda se faz necessário adaptações para que elas consigam, as pessoas com deficiência de uma forma geral e as mulheres em especial, elas precisam dessas adequações nas universidades, precisa de cota de vagas nos vestibulares também, que não tem, nem toda a faculdade tem. Então a gente tem muita coisa para melhorar e na Secretaria da Cidadania, da Pessoa com Deficiência, a secretária Aline Rodrigues, ela pede muito que a gente olhe, né, para esse espaço, esses espaços onde as mulheres com deficiência, elas possam estar, mas elas têm dificuldade de acessibilidade, ou acesso atitudinal, ou em relação à questão também das adequações, né, físicas que se fazem necessárias muitas vezes nos espaços, mas é muito difícil, as pessoas colocam obstáculo e termina a mulher e a pessoa com deficiência desistindo. Sim. Né? É muito complicado.
falar um pouquinho também, né? Você como mãe, é mãe de 2 adolescentes que são diagnosticados com transtorno, né, do espectro autista, e aí você também atua nessa área. Então a sua luta, ela também passa a ser uma luta como mãe, né, Catiúcia? Isso, é uma causa de vida, na verdade, não é uma causa só do ambiente de trabalho. Então é a minha motivação de acordar todos os dias e saber que eu vou ajudar meus filhos e vou ajudar outras pessoas que passam as mesmas dificuldades que eles passam e que eu também passo enquanto mãe e enquanto profissional, porque eu sempre acompanhei os meus pacientes. Antes de ser mãe deles, eu já era terapeuta. Então eu sempre acompanhava os meus pacientes nas escolas, no ambiente de trabalho, eu sempre reivindicava os direitos deles, reivindicava os espaços deles. Sim. E nesse meio tempo eu também tive o diagnóstico de autismo, de Asperger, que é autismo de nível 1, o ano passado. E aí eu estou me trabalhando, estou me percebendo melhor. E hoje eu consigo ajudar mais ainda, né, as pessoas com deficiência e as mulheres com deficiência que precisam de espaços e precisam também dos diagnósticos, precisam de suporte. Existe uma necessidade muito grande de programas que auxiliem os cuidados com os cuidadores, né? A mulher muitas vezes é a pessoa que tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos. A maioria dos pais de pessoas com deficiência terminam não assumindo 100% a responsabilidade. Então a mulher fica nessa sobrecarga, né? E de acompanhar, inclusive, a questão dos filhos nas terapias. Então conciliar isso é muito difícil, né? Você tem que lutar muito mais do que as outras pessoas para mostrar que você é capaz. Porque o capacitismo está aí, não é coisa de moda, é uma coisa real mesmo. As pessoas olham para alguém que tem deficiência visível e já acham que aquela pessoa é incapaz de fazer qualquer coisa. E nem toda deficiência é visível. Então, eu percebo a mudança de atitude das pessoas quando, antes de saberem que eu fui diagnosticada e depois que sabem. Então, é visível muitas vezes que as pessoas acham que eu não tenho capacidade de fazer o que eu faço, de atender os meus bebês na UTI neonatal da Santa Mônica, de estar em um cargo tão importante de gestão, com uma equipe tão bonita, mas eu tive muita sorte que a maioria das pessoas não tem. Eu fui muito bem acolhida no meu ambiente de trabalho, nos meus 2 ambientes de trabalho, depois que eu revelei o diagnóstico. E mesmo na entrevista para eu mudar de secretaria, eu fui muito bem acolhida, né? Eu conversei com a própria secretária, foi uma das primeiras pessoas que soube do meu diagnóstico e ela não desistiu de mim. Então é importante que as pessoas, as chefias, elas deem oportunidade para a gente mostrar a nossa capacidade. Né? É esse o objetivo, né, que eu tenho, inclusive, né, de estar na secretaria, é de reivindicar espaços de trabalho, de convivência, de lazer para as mulheres com deficiência, principalmente até por conta da sobrecarga que elas têm. Com certeza. Porque não é fácil. Não é fácil. E não é só trabalho, né? Não é fácil ser mãe. E quando você tem algumas necessidades específicas, se torna mais difícil ainda. Qualquer obstáculo para outra pessoa, às vezes é um obstáculo muito maior para a gente e a gente ultrapassa, né? E tem uma questão que muitas vezes a gente tem outras habilidades e as outras pessoas que não têm deficiência não desenvolveram porque não tiveram esses desafios, né, que a gente teve, e aí também facilita muitas questões realizadas no trabalho. Então, às vezes, a gente tem um desempenho muito melhor do que outras pessoas. A gente só precisa de oportunidade, que as pessoas acreditem no nosso potencial. Exato, e aí é que tá, né, gente, essas oportunidades. Você também é especialista em educação inclusiva e análise do comportamento em transtorno do espectro autista? Isso, também sou. Foi um desafio que há muitos anos atrás, quando existiam escolas só para pessoas com deficiência, eu já atuava no movimento contrário. Você já lutava pela inclusão? Pela inclusão, que eles tivessem espaço nas escolas regulares, nas salas de aulas regulares e que tivessem as adequações. Então, desde aquele momento, há 20 anos atrás, eu já lutava, né, para que os meus pacientes fossem respeitados no ambiente escolar também, fossem aceitos, respeitados, não só fossem largados lá, mas que eles fossem de fato incluídos.
Que legal. Fala agora um pouquinho sobre a sua atuação na Santa Mônica, né? Você também lida com as mães da UTI neonatal. Gente, essa mulher, ela é multi. Ela é multi. Realmente, eu fico aqui pensando o quanto que você deve realmente ali ser uma correria no seu dia a dia, né, Catiúcia? É uma correria muito grande. Lá na UTI neonatal da Santa Mônica, eu faço a estimulação precoce, faço alguns manuseios com os bebês para prevenir algumas questões de deformidade, faço estimulação visual, faço a organização deles para minimizar os estímulos sensoriais, né, para que eles possam se autorregular, e oriento as mães, né, oriento as famílias em relação ao aleitamento materno, junto com os demais profissionais da equipe, e facilita esse vínculo, né? Tento facilitar esse vínculo para que a mãe perca o medo de pegar no seu bebê, para que ela aprenda quais os manuseios do dia a dia, na troca de fraldas, no banho, ou lá na UTI mesmo, quando o pessoal da enfermagem está fazendo algum procedimento, ou em casa também, quando elas estiverem altas. Já preparo para esse momento também da alta, para que elas possam estimular no dia a dia os seus filhos. Que legal. E aí, gente, a Catiúcia, ela também foi convidada para fazer parte da exposição Donas de Si. Como é que foi ter esse reconhecimento, né? Participar de uma exposição tão importante que está tendo uma visibilidade enorme, né? É verdade. Eu fiquei muito emocionada. Na verdade, apesar de estar na secretaria, essa demanda era de uma pessoa da minha equipe, ela estava dando conta das demandas e eu acompanhando, vou convidar tal pessoa, tem deficiência e tem uma história de superação bonita, e a gente procurou escolher pessoas com diversidade também em relação às deficiências. E aí, no final, quando ela estava para fechar, ela disse, mas a pessoa com TEA vai ser você. Não. Então, assim, eu me emocionei muito, né? Foi um trabalho muito bonito. A fotógrafa que foi voluntária, ela não cobrou nada. Ela me acolheu muito também em todos os momentos que a gente foi fazer as imagens. A gente fez na UTI neonatal da Santa Mônica, foi a minha escolha, né, de local de trabalho, porque é o local que eu super me identifico, é onde eu reponho minhas energias. Né? Quando a gente dá tudo de bom da gente, quando a gente faz a diferença na vida dos outros, a gente também está fazendo por nós mesmos. Eu, pelo menos, me sinto assim. E aí lá, a equipe que recebeu a gente no momento dos registros também foi de uma sensibilidade muito grande. Né? As mães que estavam no corredor também, super empolgadas, perguntando o que era, ficaram super felizes também, o pessoal da direção. O próprio reitor, assim, que eu falei logo para ele, né, que eu fui convidada, ele me incentiva muito, né, foi também uma das primeiras pessoas que soube do meu diagnóstico, eu dividi isso com ele, que é um amigo querido. Sim. Também, que me incentiva, acredita no meu potencial, já foi meu professor, sabe como eu sou comprometida, assim, que eu sempre tive isso comigo, né, de dar o melhor para mim nos estudos, no trabalho e fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Eu acho que é por isso que eu colho tantos frutos bons na minha vida pessoal também, porque eu sempre fiz, né, e toda vez que eu precisei, que eu estive em situações muito complicadas, sempre apareceu alguém para ajudar. E como é que está sendo a tua experiência à frente da superintendência? Então, a equipe toda foi uma experiência diferente, porque toda a equipe sabe do meu diagnóstico, mas sabe da minha experiência. Quando você assumiu, você já tinha o diagnóstico? Já, no momento da entrevista, que a secretária foi conversar comigo, saber se realmente era essa pessoa que ela queria. Sim. Né? Ela teve o meu currículo, olhou o currículo e aí resolveu conversar comigo. Naquele momento eu falei para ela, mas ela viu além disso, ela viu a experiência como mãe, a experiência como ser humano e a experiência profissional. Ela me viu além do meu diagnóstico. Né? E naquele momento, ela não disse, vou ligar, vou pensar entre as pessoas que eu conversei. Naquele momento, ela me escolheu. E eu acho que isso é o que compensa. É verdade. Para mim foi gratificante. Faz valer a pena. Né? Você, assim, você não é enxergada apenas pelo transtorno. Exatamente. Você é enxergada como um todo. Eu sou uma mulher, eu sou um profissional, eu já tenho tantos anos, né, de estrada. É verdade. Sou mãe. Então, eu acho que saber que tudo isso contribuiu, que tudo isso conta na hora da escolha,
faz muita diferença, porque você se sente valorizada pelo todo. Foi uma né? história longa. Na CESAL, o pessoal já sabia do diagnóstico, assim, as minhas chefias imediatas, e eles renovaram o convite para eu continuar. Mas, assim, foram outros convites que eu recebi, todos por conta da minha experiência, mas eu acho que Deus tocou meu coração, né, para que eu estivesse. A secretária me escolheu e eu a escolhi. Eu escolhi a secretaria, porque é uma secretaria que é intersetorial, ela perpassa por todas as outras. E é o objetivo, tem tudo a ver com o meu objetivo de vida, né? Não que nos outros lugares não tenham, mas é algo muito maior. Sim, com certeza. Para a gente fechar, qual que é a grande mensagem que fica, hein, Catiúcia, sobre essa Semana das Mulheres, sobre a sua história, sobre a sua trajetória, para quem está nos assistindo, o que é que você diria para inspirar? Então, é muito difícil viver no mundo, né, de uma forma geral, independente de ser mulher ou de ter deficiência, mas quando a gente tem algumas limitações, se torna mais difícil ainda. Então, se a gente procurar, se todo mundo procurar ter empatia e se colocar no lugar do outro, fazer com o outro aquilo que gostaria que fizesse com a gente, se fosse um filho nosso, fosse nosso pai, se fosse nossa mãe, eu acho que o mundo seria muito melhor e que a deficiência, ela não define o meu caráter, nem a minha competência e nem de outras pessoas. Eu acho que o que importa é isso, é a sua essência. Coisa linda, maravilhosa. Como é que o pessoal pode fazer para ficar acompanhando o seu trabalho, tanto na Santa Mônica como também lá na secretaria? Então, até me cobraram, né, que eu fizesse um endereço de Instagram que fosse aberto, né, e eu já estou providenciando isso. Na verdade, eu fiz para divulgar a questão dos meus filhos, que agora também vão incluir a minha história de vida, que é meu mundo lá fora. E no próprio Instagram, né, da Maternidade Santa Mônica, da Uncisal e da SecDef, que é a Secretaria da Cidadania da Pessoa com Deficiência. Que coisa boa, muito legal então conhecer a sua história, esse lado, né, da sua história, Catiúcia. Obrigada a você pela sua presença aqui com a gente no Bem Assim, por abrilhantar ainda mais a nossa Semana das Mulheres. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pelo convite, pela sua trajetória e que venha muito mais sucesso aí pela frente. Grande beijo, obrigada. Beijo. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial, bora? Daqui a pouco nós estamos de volta, tá? E vem com ela, Lavínia, já aqui.